Se você está na preparação para o teste do IELTS e vai fazer o IELTS Academic, você provavelmente já deve ter sonhado com esse negócio que é o chamado gráfico, que você vai ter que analisar lá na hora da Task 1 do Writing, não já? Pois é. Então, levanta as mãos para o céu aí, porque hoje nessa aula aqui eu vou te ajudar a descrever os gráficos do IELTS de maneira clara, para você poder ganhar os seus pontos lá na hora da prova. Vambora? Se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Simon Mamed, o que eu faço aqui é treinar as pessoas para que elas possam atingir a nota delas no teste do IELTS, seja para poder imigrar para um outro país, estudar em um outro país ou trabalhar em um outro país. Eu faço isso através do UIC, que é o meu programa completo de treinamento para o IELTS, incluindo simulados com correção individualizada, mas nesta aula de hoje aqui, o que eu vou fazer é te ajudar a descrever um gráfico com vocabulário claro, porque a coisa que mais acontece na hora que o examinador pega as redações, e eu falo isso por experiência, porque a gente pega aqui redações de alunos praticamente todos os dias, é descrever o gráfico de uma forma que você não entende. Eles não têm clareza ao descrever. Então, eu vou fazer essa aula hoje para poder ajudar você nisso, para você não cair nesse erro que é descrever o gráfico e não ser claro. Preste atenção, nesta aula aqui, a gente não vai analisar gráfico. Eu não vou te ensinar a analisar gráfico, não vou te ensinar a analisar tabela, não vou te ensinar a analisar diagrama, por quê? Tudo isso eu já fiz em uma outra aula. Pois é, eu já fiz isso também. Eu vou deixar ela linkada aqui em cima para você poder ir lá assistir. Lá você vai aprender a analisar o gráfico, a tabela, o diagrama, o que for que aparecer para você. Mas nesta aqui de hoje a gente vai pegar o gráfico e vai aprender a descrevê-lo de forma clara na hora da sua prova. E aí o seguinte, primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de descrever um gráfico com clareza, tá? Descrever o gráfico com clareza atinge o parâmetro de Task Achievement. Atinge os critérios, na verdade, né? Atinge o critério de Task Achievement. O que é Task Achievement, professor? Se você nem sabe isso aqui, você precisa saber. Task Achievement é um dos critérios que o seu examinador usa para poder analisar e julgar o seu texto ali. E aí, dentro desse critério de Task Achievement, que é se você fez o que era para fazer, se você fez o que foi pedido, se você fez o que a tarefa te mandou fazer, existe um parâmetro. E esse parâmetro é o seguinte: dentro deste critério existe um parâmetro, que é descrever as key features. O que são key features? Key features são características-chave do gráfico. Ou seja, se você não conseguir ilustrar na cabeça do seu examinador o gráfico, você não fez uma boa redação. Eu sempre gosto de dar como orientação para os alunos o seguinte: imagine que eu não tenha o gráfico, eu não estou vendo o gráfico, eu só vou ler o seu texto. Se eu ler o seu texto, eu consigo montar aqui na minha imaginação, apenas lendo o seu texto, eu consigo montar na minha imaginação o gráfico, como que ele é? Pensa, eu não tenho o gráfico. A única coisa que eu tenho é o seu texto. Se eu ler o seu texto, mentalmente eu consigo montar o gráfico na minha imaginação? Se sim, você está fazendo um excelente texto. Se não, você já sabe que você está indo por água abaixo na hora da prova, né? Então preste atenção aqui. Este parâmetro de Key Features são as características-chave do gráfico. Você precisa ser capaz de mostrar isso para o seu examinador, que você consegue ilustrar isso, desenhar isso na cabeça dele. Isso é extremamente importante, tá? E aí, uma das principais e primeiras coisas que a gente tem que saber aqui é o princípio da clareza. O que é esse princípio da clareza, né? É a gente entender o que é esperado de nós quando eles pedem clareza. Porque se eu falo com você, você tem que ser claro. Tá bom, eu tenho que ser claro. Peraí, o que é ser claro? Vamos ver isso aqui, ó. Clareza é transmitir uma informação de forma, olha só, precisa, objetiva e concisa. O que é conciso, professor? É falar o menos possível. Não é para você ficar divagando, viajando na maionese ali na hora de descrever o gráfico, até porque você tem um limite, né, para você poder escrever ali. A prova te pede um limite mínimo de 150 palavras pelo menos. Mas se você escrever demais,
você não vai ter tempo de aplicar as outras técnicas e descrever a tarefa 2 que você vai ter. Então, isso é a clareza, ó. É você descrever o que tem de informação ali de maneira precisa, quer dizer, você não está abordando nada que não está ali, você não está abordando nada supérfluo, tudo que você está falando é importante. Objetiva, não tem interpretações pessoais. O seu gráfico, a sua descrição do gráfico deve ser objetiva, não pode ter interpretações pessoais. Não é o que você acha, é o que está ali. O gráfico, o relatório que você vai escrever, ele tem que ser objetivo. E por fim ali, conciso, que é você ser o mais breve possível. Não é para você ficar se delongando e enchendo linguiça na hora da prova. O IELTS não é uma prova para você encher linguiça. Tira isso da sua cabeça. Beleza? Vamos lá. Para poder dar uma ilustrada disso aqui na sua cabeça, eu vou trazer aqui 2 exemplos. Um exemplo que é confuso e um exemplo que é claro, tá? Exemplos. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui um exemplo confuso, tá? Para você ver como que fica o negócio. Olha lá. Imagina que a gente tem aí um gráfico que está mostrando número de alguma coisa que subiu num período, tá? E aí eu pego e falo assim, ó. Olha lá. The numbers went up very much in a short period of time. À primeira vista parece ok, né? Parece certo, não parece? Parece. Mas a gente tem que ser o quê? Preciso, objetivo e conciso. Aí eu te pergunto, números de quê? Os números subiram muito. Números de quê? Já não sei. Então você já me deu informação aqui que não é precisa. Went up very much. Subiram muito. Como assim subiram muito? Subiram por muito tempo ou subiu de uma hora para outra? Não sei. In a short period of time. O que que é uma short period of time? 5 anos? 10 anos? 5 dias? 5 semanas? Não sei. Então, por mais que pareça certo, na verdade isso aqui não te ajuda na hora da prova. Consegue enxergar isso aqui, sim ou não? Agora veja quando a gente faz algo de uma forma clara. Vamos lá, ó. Olha lá. Até a frase ficou menor, ó. Sales increased sharply between 2010 and 2012. As vendas cresceram rapidamente, agudamente, entre 2010 e 2012. Aqui eu sei, aqui que o número estava se referindo, número de vendas. É preciso, eu sei que está falando de vendas. Increased sharply, ou seja, foi uma subida drástica. Não é aquela subida progressiva por muito tempo, é drástico. E eu sei quando que foi aquilo ali, durante 2010 e 2012. Então, short period of time aqui são 2 anos. Consegue perceber a diferença? Então, para poder te ajudar isso aqui, como eu falei que nessa aula aqui a gente não vai focar na análise em si, mas sim na descrição, eu vou te ensinar vocabulário claro, para você poder lidar com o teste do IELTS ali nessa parte do acadêmico, no gráfico, tá? Então, eu vou ensinar aqui, ó, vocabulário para descrição clara do gráfico, beleza? E aí eu vou fazer a divisão aqui por finalidades que você tenha. Porque às vezes você quer falar de um gráfico que as coisas estão subindo, outro gráfico das coisas que estão descendo, outro gráfico que você está comparando, um dado ali dentro. Então eu vou por finalidade. A primeira finalidade aqui, tendência de aumento. Quando você tiver que falar sobre a tendência de aumento, um gráfico que esteja aumentando. Presta atenção, vou dar algumas palavras aqui, tá? Sugestões. Não são apenas essas, isso aqui não é uma lista exaustiva, mas são algumas interessantes para você pelo menos ter ali na carta da manga, né, para poder utilizar na hora da prova. Presta atenção, ó. Increase, rise, grow, climb e go up. Tudo isso aqui são sugestões de palavras que você pode usar para falar de algo que está subindo. Ó. Increase é crescer, aumentar. Rise, aumentar, crescer. Grow, crescer. Climb, escalar, subir. Go up, subir, são sinônimos, inclusive. Entende? Agora, tem uma sacada aqui, ó. Intensificadores. Porque aqui a gente entra lá no critério da precisão, da objetividade. Subiu. Subiu como? De forma fraca ou de forma acentuada? Cresceu. Cresceu como? De forma fraca ou de forma acentuada? Então aqui eu vou te dar alguns intensificadores, presta atenção. Sharply, esse até estava ali no exemplo que eu usei, né? Steadily, slightly, significantly. Olha lá, sharply, né, que é algo agudo, drástico.
Steadily, que é constante, steady é constante, slightly é levemente e significantly é significativamente. Então, increased sharply, increased steadily, increased slightly, increased significantly. Você pode ir jogando com elas ali, entende? Grow steadily, grow slightly, grow significantly, que é crescer significativamente, crescer levemente, crescer de forma constante. Tudo isso você tem que treinar. Olha ali, ó, dá um exemplo. The number of users rose steadily from 2015 to 2018. Outra forma de dizer seria 2015, 2018. Tá tudo certo também. O número de usuários cresceu constantemente. Rose, que é o passado de to rise, né? Steadily, que é constantemente, ficou constante essa crescida, tá? Aí, ó, essa crescida, essa subida, eu ia falar, esse crescimento ficou constante. Beleza? Muito bem, vamos seguir aqui. Agora, para quando você for falar de tendência de queda, aí é o contrário. Né? Eu vou colocar aqui, ó, sugestões para você. Vamos lá. Decrease, decline, drop, fall, go down. Todas são sinônimos aí, tá? Diminuir, descer, cair, cair, ir para baixo. Tudo a mesma coisa, sinônimo. Aqui também temos intensificadores. E eles são parecidos com os outros. Por quê? Você vai intensificar algo que já está acontecendo. Então a gente tem aqui, ó, slightly, sharply, gradually, seria outro, tá? A gente tem diversos exemplos aqui. Vamos lá, exemplo para você aqui, ó. Olha lá, ó. The unemployment rate dropped sharply in 2020. Ou seja, a taxa de desemprego caiu drasticamente em 2020. Olha pra você ver que eu não só descrevo, mas eu descrevo como aquilo está acontecendo, eu estou sendo preciso. Beleza? Bora lá, passar para o próximo ponto aqui. Agora a gente vai ver a finalidade de quando você vai falar sobre estabilidade. Às vezes você quer falar que algo naquele gráfico está estável ou ficou estável durante um tempo. Então vamos lá, sugestões para você. Remain stable, se você quiser ser mais preciso ainda, né, que permaneceu estável. Stay the same, plateau, essa aqui também é uma palavra boa, né? A gente pode ver um platô, que é quando a coisa fica ali estacionada, né? Ó, stagnant, outra que é parado, né? Tá estagnado. Olha lá, ó, exemplo. The figures remained stable for nearly a decade. Olha lá, os números, né? Figures aqui, lidando como números, né? Os números permaneceram estáveis por quase uma década. Remained stable for nearly a decade, tá? Muito bem, passar aqui para a próxima página. Agora, quando você for falar da finalidade de comparação, quando você for comparar alguma coisa, tá? Então vamos lá, sugestões para você. Higher than, lower than, the largest, the smallest, twice as much. E aí você as, né? Pode pôr twice as high as, quando você está ali literalmente comparando as coisas, né? Olha lá, exemplo para você. Olha lá, exports were twice as high as imports in 2019. O que é isso? A exportação foi o dobro do que as importações. Twice as high. Ou seja, foi o dobro. Duas vezes alta, né? Traduzindo literalmente, duas vezes mais alta, ou seja, o dobro do que as importações em 2019. Beleza? E agora aqui, o último para a gente poder ir caminhando é antes do exercício que eu vou te dar, né? Quando você quiser descrever proporções, tá? Olha lá, sugestões. Aí aqui a gente tem the majority, a minority, one third, half, nearly, just over, slightly under e por aí vai, né? Olha lá, a maioria, minoria, um terço, metade, quase, um pouco acima, just over, slightly under, um pouco abaixo. Olha lá, exemplo. Just over half of the participants preferred online shopping. Ou seja, um pouco a mais da metade dos participantes preferiram compras online. Just over half. Um pouco a mais que a metade. Entendeu?
Muito bem, muito bem. Agora o que que eu vou fazer com você aqui? Eu vou te dar um exercício. A gente vai ter um exercício aqui. Eu vou te dar um tempo para você olhar e pensar, né. Mas antes de eu te dar esse exercício, eu quero já fazer uma pausa aqui e te pedir, se você está aqui nessa aula até agora aqui comigo, deixa o seu like nessa aula aqui, por favor. Aproveita e se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever aqui no canal. É extremamente importante, não só para mim, né, para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você, mas para você também continuar recebendo isso. E aproveite e compartilhe com outras pessoas que estão na preparação do IELTS também. Beleza, bora lá? Vou passar agora o exercício. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um gráfico aqui para você, e aí a gente vai ver como dizer as coisas. E aí eu vou deixar o gráfico na tela, e aí eu vou falar como você diria tal coisa, para você pensar aí na sua cabeça. Vão ser 3 exemplos, beleza? Então tá, vou colocar aqui, ó. Olha aí, mais simples que esse gráfico não tem como. Mais simples que esse gráfico não tem como. Olha o gráfico primeiro. Olha para o gráfico primeiro. Olhou? Tranquilo? Então vamos lá. Como você diria, olhando para esse gráfico, o seguinte: o número de estudantes internacionais cresceu de forma constante entre 2010 e 2020. Como você falaria isso? Que o número de estudantes de estudantes internacionais cresceu de forma constante entre 2010 e 2020. Que é, se você reparar aqui, ó, o início e o fim do gráfico, literalmente. Pensa, pensa aí um pouco. Outra coisa para você pensar, depois a gente vai voltar e analisar cada uma delas. Outro para você pensar, se eu falasse assim, ó, houve um aumento gradual no número de estudantes entre 2010 e 2020. Como você diria isso? Houve um aumento gradual de estudantes entre 2010 e 2020. Ou então, terceira aqui agora, o número de matrículas cresceu consistentemente no período de 10 anos. Pensa, como você falaria isso? Que o número de matrículas cresceu de forma consistente ou consistentemente no período de 10 anos. Vamos lá ver isso daí? Muito bem, vou voltar aqui. Ó, primeira, né, que eu tinha falado para você. Vou colocar aqui. Primeira que a gente tinha visto era essa aqui, ó. O número de estudantes internacionais cresceu de forma constante entre 2010 e 2020. A segunda que a gente tinha visto era essa aqui, ó. Houve um aumento gradual no número de estudantes entre 2010 e 2020. E a terceira que a gente viu foi essa aqui, ó. O número de matrículas cresceu consistentemente no período de 10 anos. Beleza, vamos ver como que a gente poderia fazer isso de forma clara e objetiva usando o que a gente viu ali na aula de hoje? Vamos lá, para a primeira aqui, ó, olha lá. The number of international students increased steadily between 2010 and 2020. Tá aí, preciso, objetivo e claro, conciso. Não estou falando nem mais nem menos do que precisa. Próxima, ó, houve um aumento gradual no número de estudantes entre 2010 e 2020. Olha lá, ó. There was a gradual rise in the number of international students from 2010 to 2020. Mesma coisa, preciso, objetivo, conciso. É isso que você tem que mirar. Preciso, objetivo, conciso. A última aqui, o número de matrículas cresceu consistentemente no período de 10 anos. Olha lá, ó. Student enrollment grew consistently over the 10-year period. Aqui eu até trouxe, que é esse aqui. Aqui ele está no inglês americano ali, né? The student enrollment grew consistently over the 10-year period. Aqui eu trouxe até assim, né? Olha para descrever o período. 10-year period. Ou seja, num período de 10 anos. Deixou ainda mais conciso. Entende? Então, isso aqui ajuda demais você treinar esse tipo de coisa. Agora vamos lá. Considerações finais para você. Como que você vai fixar essas expressões que a gente viu ali na sua cabeça? Para fixar as expressões, o que fazer? E aí? Só tem uma coisa para você fazer. Treino. Treino. Ah, professor, eu sei que eu tenho que treinar. É óbvio que você tem que treinar.
Mas o que é o treino? Para você poder entender, treino é repetição mais intenção. Não é só você ficar fazendo as coisas repetidamente. Você tem que ter aquela intenção de treinar aquela técnica ali. E isso é treino. Você está repetindo uma ação com a intenção de aplicar aquela técnica. E aí o que que eu recomendo que você faça? Você vai pegar cada uma daquelas variações lá que a gente colocou, você vai pegar cada uma dessas tendências de aumento com os intensificadores, né, você vai julgando com elas ali, e para cada uma, vou colocar aqui para ficar escrito para você, ó, pelo menos 30 vezes você vai escrever uma frase com elas. "Nossa, professor, mas isso tudo?" Sim, sim. Porque se você não desenvolver um volume de treino, isso não vai acontecer. Já teve estudos aí de como seres humanos adquirem idiomas, e a gente precisa dessa repetição para você internalizar o negócio. Então não é do nada esse número. O estudo, na verdade, falava ali entre 30 e 60 vezes. Eu estou falando 30, que é o mínimo. Vá lá e treine isso aqui. Você vai ver se não vai melhorar, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder entrar em contato com a gente, caso você queira já iniciar a sua preparação completa, né, e conhecer o programa. Clique no link ali para ver se tem vaga aberta e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá.